História para relaxar. O último sonho antes da queda de Constantinopla e seu destino. As ruas de Constantinopla estavam tingidas de um vermelho profundo, como se a cidade estivesse sangrando. A atmosfera estava pesada, carregada de presságios. Helene, uma jovem tecelã com o coração pulsando um ritmo de liberdade, olhava pela janela de sua oficina, onde os fios de seda colorida dançavam entre suas mãos, como se quisessem escapar. O murmúrio da cidade era um eco de tristeza, sussurro sobre um destino sombrio que se aproximava. As tradições que aprendiam pareciam se intensificar, como correntes ao redor de seus pulsos. Nessa manhã fatídica, enquanto os raios de sol se filtravam pela poeira, uma brisa misteriosa adentrou sua oficina, trazendo consigo o cheiro de olivas e o gosto amargo da incerteza. O coração de Helene acelerou, um aperto na garganta, ao se agachar para pegar uma fita que caíra. Seus dedos tocaram algo diferente. Uma carta antiga, amarrotada, escondida sob uma pi. Ela havia lutado com a força de um leão, enfrentando a opressão e desafiando um mundo que queria silenciá-la. Cada palavra ressoava em Helene como um grito de encorajamento, um chamado à ação. Você pode mudar sua história, pensou. Mas como? Os muros da cidade estavam se fechando e os ecos de guerra invadiam seus sonhos. Naquele momento, o coração de Helene parecia se despedaçar entre a expectativa e o medo. Como poderia uma simples tecelã se erguer contra um império? O som distante de tambores de guerra reverberou na sua mente, e imagens da cidade em chamas surgiram. Ela sabia que estava presa entre as correntes do passado e as expectativas do futuro. Cada fio que ela entrelaçava parecia carregado de sua própria história. Mas havia algo mais. O que herdar de uma mulher que lutou para ser livre? O que aconteceria se ela decidisse seguir o mesmo caminho? As paredes de Constantinopla começaram a parecer uma jaula. Helene se perguntou se a coragem de sua antecessora era suficiente para guiá-la na escuridão. Enquanto os ecos da cidade em lamento se intensificavam, Helene percebeu que a verdade sobre suas origens poderia ser a chave. Mas sob a superfície de seu passado, quais segredos a esperavam? E mesmo com uma nova determinação crescendo dentro dela, como poderia ela reescrever seu destino em meio ao clamor da história coletiva? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. O cheiro de olivas e a brisa incerta pareciam premonitórios. Com a carta nas mãos, ela decidiu que não podia ser apenas mais uma tecelã sob a sombra daquele império. Mas antes que pudesse aprofundar suas reflexões, um grito cortou o ar. Fogo, fogo, a cidade arde! O som das vozes desesperadas parecia um golpe direto no coração de Helene. Ela correu até a janela e o que viu fez seu sangue gelar. Chamas laranja e vermelha dançavam no horizonte, engolindo casas, vidas e sonhos. E caos se espalhava como um vírus. E logo ela percebeu que não era apenas parte da cidade que sofria. Era uma parte do que considerava lar. Seu coração disparou. Ela se lembrou de seu irmão, Nikos, que havia saído cedo naquela manhã, prometendo voltar. Cuidado, ela havia dito, quase brincando. Agora, o riso estava longe, substituído por um desespero crescente. Helene se virou, buscando uma saída, quando o estrondo abalou a oficina. O teto tremia. Um pedaço de madeira caiu, quase atingindo seus pés. Com uma determinação desconhecida, ela agarrou a carta e correu para a porta. As ruas estavam repletas de pessoas, algumas em pânico, outras atordoadas. Olhares se cruzavam, e a angústia estava no ar. Onde está Nikos? A pergunta reverberava em seu interior como um tambor. O instinto a guiou. Era impossível ficar ali parada, e como uma flecha, ela se lançou na multidão, buscando seu irmão. Conforme corria,
Cada fogo que encontrava lhe lembrava dos relatos sobre a história da tecelã. A luta dela merecia ser relembrada, mas a urgência do momento a levava para outra direção. Eleni sentiu uma mão agarrar seu braço. Era Helena, a velha vizinha, com lágrimas nos olhos. Ele está no mercado, Eleni. Em meio ao fogo. Precisamos buscá-lo. Com um grito de desespero, ela não hesitou. A ideia de perder Nikos a empurrou para frente. Elas correram, desviando de destroços e tentando encontrar uma passagem. O calor era intenso, quase insuportável, e o barulho ensurdecedor. De repente, uma explosão próxima fez com que o chão tremesse mais uma vez. Eleni caiu, e ao olhar para cima, seus olhos se encontraram com algo que paralisou seu corpo. Em meio à fumaça, uma figura familiar surgia. Era um grupo de homens, com um semblante decidido, e no centro deles, uma mulher vestindo roupa simples, mas com uma presença digna. Era a tecelã da carta. Eleni piscou, atônita. Como poderia isso ser real? Ao mesmo tempo em que a vislumbrava, a mulher fez um gesto. Eleni. A voz soou por cima do clamor, carregada de uma urgência que cortava o caos. Mas o que deixou Eleni em choque foi o que ela viu em seus olhos. Uma intensidade, uma lembrança, uma conexão. Era como se a mulher estivesse à frente de uma sequência de eventos que ligavam seu passado ao futuro. O que está acontecendo? Gritou Eleni, a mente girando. Você está prestes a descobrir o que significa ser livre, mas deve escolher. A mulher gritou novamente enquanto a fumaça a cercava. Mas enquanto Eleni tentava juntar as peças, um grito desesperado da multidão chegou até elas. Nikos! E vários outros gritos de pânico se ergueram. Mas foi a voz do irmão que cortou o coração de Eleni. A cada segundo, o fogo se aproximava dele. Desesperada, ela precisaria optar entre a verdade que sua ancestral lhe oferecia e seu amor pelo irmão. E quando as chamas ameaçavam engolir tudo, a decisão tinha que ser feita rápido. Mas qual caminho escolher? A liberdade ou a segurança? E a figura da tecelã, quem realmente era? Enquanto o calor intensificava, um grito ecoou. Eleni! E a dimensão da escolha se tornava absolutamente aterradora. Havia vida e morte em jogo, e ela precisava agir. Em questão de segundos, a história de sua vida mudava. Eleni ficou paralisada. O caos ao redor parecia ter diminuído enquanto seus olhos se fixavam na mulher. As palavras ecoavam em sua mente. Você está prestes a descobrir o que significa ser livre, mas deve escolher. A imagem serena da tecelã contra o inferno ardente ao fundo parecia uma revelação e uma maldição ao mesmo tempo. A voz de Nikos ecoou novamente, cortando o horizonte de fumaça. Eleni! O grito estava carregado de pânico. O chão tremia sob seus pés, e a mulher à sua frente agora parecia distante. O que deveria fazer? Proteger o irmão ou seguir a mensagem da carta? O calor a envolvia, e o dilema pesava como um fardo em seus ombros. E quando estava prestes a correr atrás de Nikos, uma explosão colossal fez com que o mundo girasse. O céu mudou de cor. Um brilho intenso iluminou tudo à sua volta. E então, silêncio. A fumaça se dissipou por um breve momento, e o que Eleni viu a deixou sem ar. Uma figura conhecida saía do meio da fumaça e da destruição. Era seu pai. Ele estava coberto de fuligem, mas sua expressão era de determinação. Eleni! Ele gritou, com uma intensidade que ressoou dentro dela, mas algo estava errado. À medida que ele se aproximava, Eleni notou que suas mãos estavam manchadas, não apenas de sujeira. Eram marcas de sangue. O que aconteceu? Eleni perguntou, confusa e apavorada. O rosto do pai mudou. Em vez de alívio ao vê-la, uma sombra de tristeza tomou conta de seus olhos. Você precisa saber a verdade, Eleni. O que eu fiz, o que fizemos, tem um preço. O fogo não é apenas a cidade. É o que nós deixamos. Aquela mulher, a tecelã, ela é parte de nós. Nossos destinos estão entrelaçados de formas que nem imagina. Eleni sentiu um frio na espinha. A história da tecelã que tanto a inspirou agora parecia uma maldição. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz tremendo. Ela era sua avó e eu. Não sou apenas seu pai, Eleni.
Eu sou o guardião de um segredo. O que você considera liberdade é apenas uma ilusão. O fogo que consome a cidade é o mesmo que alimentou nossa linhagem, um poder que herdamos. E com isso vem a responsabilidade. Os olhos de Helene se arregalaram. O peso de suas palavras a esmagou. O que isso significava para ela e para Nikos? A nova revelação parecia criar um abismo entre eles. O caos continuava a rugir ao fundo. Mas agora, para Eleni, era como se ela estivesse ouvindo uma sinfonia de desgraça. Precisamos salvar Nikos, ela gritou, mas sua voz soava distante. Algo estava acontecendo. Os gritos do irmão estavam mais fracos, como se o destino estivesse decidindo não apenas o presente, mas o futuro de todos eles. Não podemos arriscar tudo por um só. Ele possui algo que muda tudo. Se ele cair nas mãos erradas, não é apenas uma vida que se perde. O olhar do pai carregava um peso que Eleni não conseguia compreender. O tempo parecia paralisado, e a urgência da situação pressionava seu peito. Eleni se lembrava da carta. A luta de sua avó. Era uma herança de força, mas agora tudo parecia um jogo de xadrez, onde cada movimento contava. Enquanto o fogo devorava os arredores, ela percebeu que a liberdade que tanto desejava poderia custar mais do que estava disposta a pagar, e nada a preparou para o que estava por vir. Sem saber como, ela olhou para seu pai. O que ele não estava lhe dizendo? O que mais estava em jogo? O cenário se desdobrava sob seus pés, e no meio de toda a tragédia, ela percebeu que escolher poderia ser apenas o começo de um pesadelo ainda maior. Vamos, Helene, agora! A voz do pai soou mais urgente, a multidão se dispersava, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras da sua história? Eleni ficou paralisada. O caos ao redor parecia ter diminuído enquanto seus olhos se fixavam na mulher. As palavras ecoavam em sua mente. Você está prestes a descobrir o que significa ser livre, mas deve escolher. A imagem serena da tecelã contra o inferno ardente ao fundo parecia uma revelação e uma maldição ao mesmo tempo. A voz de Nikos ecoou novamente, cortando o horizonte de fumaça. Helene! O grito estava carregado de pânico. O chão tremia sob seus pés, e a mulher à sua frente agora parecia distante. O que deveria fazer? Proteger o irmão ou seguir a mensagem da carta? O calor a envolvia, e o dilema pesava como um fardo em seus ombros. E, quando estava prestes a correr atrás de Nikos, uma explosão colossal fez com que o mundo girasse. Antes que Helene pudesse se mover, uma luz ofuscante cortou a escuridão da fumaça, e uma onda de calor a atingiu como uma bofetada. Ela se encolheu e o som da explosão parecia um trovão, enquanto o chão estremeceu. Quando a poeira assentou, Helene notou que tudo tinha mudado. As chamas pareciam recuar momentaneamente, como se o próprio tempo tivesse congelado. Algo estava prestes a acontecer. De repente, uma figura estranha surgiu das sombras. Um homem, alto, com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor. Ele não era como os outros. Seu olhar cortava, frio e calculado, e um sorriso torto surgia em seu rosto. Ela não sabia, disse ele, sua voz profunda, ressoando acima do barulho da cidade em chamas. Eleni sentiu seu coração disparar. Quem é você? O medo pesou em suas palavras. Sou Daemon, ele respondeu, como se isso fosse suficiente. E você, Eleni, está prestes a descobrir verdades que foram enterradas sob as cinzas de várias gerações. O sorriso desapareceu, e seu olhar se fixou na tecelã ancestral que a guiava. Ela pensou que poderia se libertar, mas o que você precisa entender é que a liberdade é uma ilusão cultivada por aqueles que temem o poder. O pai de Eleni, com o rosto coberto de fuligem e olhos preocupados, disparou. Saia daqui. Não confie nele. Daemon deu um passo à frente, como se a presença de seu pai não tivesse qualquer efeito sobre ele. Ah, o guardião do segredo. Você não percebe, pai de Eleni, o peso do que esconde. O sangue dela é mais forte do que você imagina. O coração de Eleni acelerou. O que você quer dizer? O que sabe sobre mim? Daemon se virou para ela,
e seus olhos brilharam. Você carrega a essência da tecelã. Mas há um preço. O seu irmão é a chave. Se ele cair, tudo que você ama será destruído. A revelação era como um tiro no escuro. A relação entre ela e Nikos, sempre tão unida, agora estava tingida de terror. Não, você está mentindo, Helene gritou, mas a dúvida se insinuou em sua mente. O que mais estava oculto em sua família? Nikos, seu grito explodiu novamente em sua mente. Como poderia escolher entre a verdade de sua origem e a segurança de seu irmão? Era um dilema que fazia seu estômago revirar. E enquanto ela lutava contra a tempestade emocional, Damon continuou. Você deve decidir rapidamente. O tempo está se esgotando. O fogo não vai esperar. Com o calor se intensificando e a fumaça começando a engolir tudo à sua volta, Helene sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O laço que a unia a Nikos agora poderia ser sua condenação, e a verdade que buscava, um pesadelo. De repente, uma explosão mais próxima estourou, e as paredes em volta desabaram. Helene viu, num lampejo, a silhueta de Nikos sendo arrastada pela multidão em pânico. Os olhos dela se arregalaram enquanto uma chispa de clareza a atingiu. O que Damon disse, o que seu pai ocultou. Tudo estava interligado. E quando ela olhou de volta para o homem de manto negro e percebeu que o conteúdo de suas palavras poderia não apenas mudar seu destino, mas definir o futuro de todos os que conhecia. Escolha, Helene, o que você quer ser quando as chamas se apagarem. E em meio a tudo isso, a única certeza que restava era o silêncio ensurdecedor carregado de perguntas sem respostas. O destino de todos estava nas suas mãos, e as chamas do futuro a rodeavam, ameaçando consumir não apenas a cidade, mas também a sua própria essência. O que viria a seguir? Ela não tinha ideia. Helene ficou paralisada. As palavras ecoavam em sua mente. Você está prestes a descobrir o que significa ser livre, mas deve escolher. A imagem serena da tecelã contra o inferno ardente ao fundo parecia uma revelação e uma maldição ao mesmo tempo. A voz de Nikos ecoou novamente, cortando o horizonte de fumaça. Helene! O grito estava carregado de pânico. O chão tremia sob seus pés, e a mulher à sua frente agora parecia distante. O que deveria fazer? Proteger o irmão ou seguir a mensagem da carta? O calor a envolvia, e o dilema pesava como um fardo em seus ombros. E quando estava prestes a correr atrás de Nikos, uma explosão colossal fez com que o mundo girasse. Antes que Helene pudesse se mover, uma luz ofuscante cortou a escuridão da fumaça, e uma onda de calor a atingiu como uma bocetada. Ela se encolheu, e o som da explosão parecia um trovão enquanto o chão estremeceu. Quando a poeira assentou, Helene notou que tudo tinha mudado. As chamas pareciam recuar momentaneamente, como se o próprio tempo tivesse congelado. Algo estava prestes a acontecer. De repente, uma figura estranha surgiu das sombras. Um homem, alto, com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor. Ele não era como os outros. Seu olhar cortava, frio e calculado, e um sorriso torto surgia em seu rosto. Ela não sabia, disse ele, sua voz profunda ressoando acima do barulho da cidade em chamas. Helene sentiu seu coração disparar. Quem é você? O medo pesou em suas palavras. Sou Daemon, ele respondeu, como se isso fosse suficiente. E você, Helene, está prestes a descobrir verdades que foram enterradas sob as cinzas de várias gerações. O sorriso desapareceu, e seu olhar se fixou na tecelã ancestral que a guiava. Ela pensou que poderia se libertar, mas o que você precisa entender é que a liberdade é uma ilusão cultivada por aqueles que temem o poder. O pai de Helene, coberto de fuligem e com olhos preocupados, disparou. Saia daqui! Não confie nele! Damon deu um passo à frente, como se a presença de seu pai não tivesse qualquer efeito sobre ele. Ah, o guardião do segredo! Você não percebe, pai de Helene, o peso do que esconde. O sangue dela é mais forte do que você imagina. O coração de Helene acelerou. O que você quer dizer? O que sabe sobre mim?
Damon se virou para ela e seus olhos brilharam. Você carrega a essência da tecelã, mas há um preço. O seu irmão é a chave. Se ele cair, tudo que você ama será destruído. A revelação era como um tiro no escuro. A relação entre ela e Nikos, sempre tão unida, agora estava tingida de terror. Não, você está mentindo, Eleni gritou, mas a dúvida se insinuou em sua mente. O que mais estava oculto em sua família? Nikos. Seu grito explodiu novamente em sua mente. Como poderia escolher entre a verdade de sua origem e a segurança de seu irmão? Era um dilema que fazia seu estômago revirar, e enquanto ela lutava contra a tempestade emocional, Damon continuou. Você deve decidir rapidamente. O tempo está se esgotando. O fogo não vai esperar. Com o calor se intensificando e a fumaça começando a engolir tudo à sua volta, Eleni sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. O laço que a unia a Nikos agora poderia ser sua condenação e a verdade que buscava, um pesadelo. De repente, uma explosão mais próxima estourou e as paredes em volta desabaram. Eleni viu num lampejo a silhueta de Nikos sendo arrastada pela multidão em pânico. Os olhos dela se arregalaram enquanto uma chispa de clareza a atingiu. O que Damon disse, o que seu pai ocultou, tudo estava interligado, e no meio de toda essa confusão, ela notou algo inusitado. A brasa do fogo parecia dançar em torno de uma figura familiar, uma sombra no meio das chamas. E então ela viu sua mãe, com um manto que brilhava como se fosse feito de estrelas. Ela caminhava através do caos, alheia ao incêndio ao seu redor. Os olhos de Eleni se encheram de lágrimas. Mãe, como você? Mas a mãe sorriu de maneira estranha. Um sorriso que não era só de amor, mas de um profundo conhecimento. Eleni, você finalmente está pronta para saber. O que esconde o nosso passado é mais do que você imagina. Damon se virou para a mulher, uma expressão de surpresa estampada em seu rosto. Você não deveria estar aqui. Eu voltei para ajudá-la, e suas palavras soaram como um canto hipnótico. O calor ao redor desapareceu por um momento, e Eleni sentiu uma conexão instantânea. Você precisa fazer sua escolha, filha. O que se decide agora determinará mais do que seu futuro. Depende de você o que quer fazer com o legado da nossa família. O caos subitamente pareceu distante. Eleni estava em um mar de emoções, um conflito agudo entre a lealdade ao irmão e a revelação do que sua família realmente representava. Ela olhou para Daemon, para a mãe e para seu pai. O que estava em jogo era mais do que vidas, era a verdade sobre quem eram. E enquanto a fumaça começava a envolver tudo novamente, Eleni percebeu que estava no centro de uma tempestade. Uma decisão não era apenas sua. Era uma questão de sobrevivência, a dela, de Nikos e até mesmo de suas raízes. E com essa escolha, um novo mundo se abriria. Mas que mundo seria? Uma dúvida devastadora pairava no ar, e as chamas pareciam sussurrar respostas que ela ainda não estava pronta para ouvir. Eleni ficou paralisada. O caos ao redor parecia ter diminuído, enquanto seus olhos se fixavam na mulher. As palavras ecoavam em sua mente. Você está prestes a descobrir o que significa ser livre, mas deve e... A voz de Nikos ecoou novamente, cortando o horizonte de fumaça. Eleni! O grito estava carregado de pânico. O chão tremia sob seus pés, e a mulher à sua frente agora parecia distante. O que deveria fazer? Proteger o irmão ou seguir a mensagem da carta? O calor a envolvia e o dilema pesava como um fardo em seus ombros. E quando estava prestes a correr atrás de Nikos, uma explosão colossal fez com que o mundo girasse. Antes que Eleni pudesse se mover, uma luz ofuscante cortou a escuridão da fumaça e uma onda de calor a atingiu como uma bofetada. Ela se encolheu e o som da explosão parecia um trovão enquanto o chão estremeceu. Quando a poeira assentou, Eleni notou que tudo tinha mudado. As chamas pareciam recuar momentaneamente, como se o próprio tempo tivesse congelado. Algo estava prestes a acontecer. De repente, uma figura estranha surgiu das sombras. Um homem, alto, com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor.
Ele não era como os outros. Seu olhar cortava, frio e calculado, e um sorriso torto surgia em seu rosto. Ela não sabia, disse ele, sua voz profunda ressoando acima do barulho da cidade em chamas. Eleni sentiu seu coração disparar. Quem é você? O medo pesou em suas palavras. Sou Daemon. Ele respondeu, como se isso fosse suficiente. E você, Eleni, está prestes a descobrir verdades que foram enterradas sob as cinzas de várias gerações. O sorriso desapareceu, e seu olhar se fixou na tecelã ancestral que a guiava. Ela pensou que poderia se libertar, mas o que você precisa entender é que a liberdade é uma ilusão cultivada por aqueles que temem o poder. O pai de Eleni, coberto de fuligem e com olhos preocupados, disparou. Saia daqui. Não confie nele. Daemon deu um passo à frente, como se a presença de seu pai não tivesse qualquer efeito sobre ele. Ah, o guardião do segredo. Você não percebe, pai de Eleni, o peso do que esconde. O sangue dela é mais forte do que você imagina. O coração de Eleni acelerou. O que você quer dizer? O que sabe sobre mim? Daemon se virou para ela, e seus olhos brilharam. Você carrega a essência da tecelã, mas há um preço. O seu irmão é a chave. Se ele cair, tudo o que você ama será destruído. A revelação era como um tiro no escuro. A relação entre ela e Nikos, sempre tão unida, agora estava tingida de terror. Não, você está mentindo. Eleni gritou, mas a dúvida se insinuou em sua mente. O que mais estava oculto em sua família? Nikos, seu grito explodiu novamente em sua mente. Como poderia escolher entre a verdade de sua origem e a segurança de seu irmão? Era um dilema que fazia seu estômago revirar. E enquanto ela lutava contra a tempestade emocional, Daemon continuou. Você deve decidir rapidamente. O tempo está se esgotando. O fogo não vai esperar. Então, uma nova explosão estourou atrás dela. Eleni virou-se, o chão sob seus pés tremendo novamente. E quando a fumaça se dissipou, ela viu o que parecia ser uma sombra familiar. Estava lá, imersa na fumaça, uma figura feminina. O manto negro não era de Daemon, mas de outra mulher que se aproximava. Era Clara, sua amiga de infância, e ela estava cercada por um brilho etéreo. O olhar de Clara refletia uma dor profunda, e quando os olhos de Eleni se encontraram com os dela, uma onda de lembranças a atingiu como uma maré. Clara, o que aconteceu com você? Eleni perguntou, surpresa. A verdade que você busca. Está mais perto do que imagina, Eleni. Clara disse, sua voz trêmula. Estava tudo escondido aqui, dentro de você. O destino de todos nós gira em torno do que você decidir agora. Mas o que surpreendeu Eleni foram as palavras de Daemon. Ela não está aqui para ajudar, Eleni. Clara esconde um segredo que pode destruir tudo o que você conhece. O estômago de Eleni se revirou. O que Daemon queria dizer com isso? Antes que pudesse perguntar, Clara gritou. O poder da tecelã é nosso, mas não podemos deixá-lo nas mãos erradas. Seu pai não é quem você pensa que é, Eleni. As palavras de Clara a cortaram como uma lâmina. O que você quer dizer? O que você sabe? A verdade é que tudo foi manipulado por ele. Ele tomou decisões que alteraram o nosso destino. E o seu, Eleni. Ele não está aqui apenas como seu pai. Ele é o responsável pela sua dor. As chamas pareciam gritar em resposta, e o chão sob ela parecia desmoronar. A revelação a atingiu como um relâmpago. O que mais estava escondido? O que até aquele momento Eleni havia tomado como verdadeiros, agora se transformavam em mentiras. Enquanto olhava para o rosto de seu pai, que estava tomado pelo medo e pela culpa, Eleni entendeu. Os laços familiares, que sempre pensou serem inquebráveis, agora eram campo de batalhas. Não é verdade. Você não sabe do que está falando. Ele exclamou. Mas a incredulidade era visível em seu rosto. E se for verdade, o que eu faço, pai? Eleni sussurrou, sabendo que a resposta deles poderia decidir seu destino e de todos os que amava. Com o fogo consumindo tudo ao seu redor, Eleni se viu em um abismo de incertezas. E em meio ao rabisco do caos, uma coisa se tornou clara.
A verdade que tanto desejava estava imersa na traição. E quando tudo parecia perdido, a escolha precisaria ser feita. Mudar o curso da história ou se deixar levar pelo seu passado. Eleni ficou paralisada. O caos ao redor parecia ter diminuído, enquanto seus olhos se fixavam na mulher. As palavras ecoavam em sua mente. Você está prestes a descobrir o que significa ser livre, mas deve escolher. A imagem serena da tecelã contra o inferno ardente ao fundo. Parecia uma revelação e uma maldição ao mesmo tempo. A voz de Nikos ecoou novamente, virtando o horizonte de fumaça. Eleni! O grito estava carregado de pânico. O chão tremia sob seus pés, e a mulher à sua frente agora parecia distante. O que deveria fazer? Proteger o irmão ou seguir a mensagem da carta? O calor a envolvia, e o dilema pesava como um fardo em seus ombros. E quando estava prestes a correr atrás de Nikos, uma explosão colossal fez com que o mundo girasse. Antes que Eleni pudesse se mover, uma luz ofuscante cortou a escuridão da fumaça, e uma onda de calor a atingiu como uma bofetada. Ela se encolheu, e o som da explosão parecia um trovão enquanto o chão estremeceu. Quando a poeira assentou, Eleni notou que tudo tinha mudado. As chamas pareciam recuar momentaneamente, como se o próprio tempo tivesse congelado. Algo estava prestes a acontecer. De repente, ela viu na escuridão uma sombra emergir. Era alguém que ela conhecia, alguém que pensava estar perdido para sempre. Mãe? O sussurro escapuliu de seus lábios, quase como um desejo desfeito. Mas não era sua mãe. Era outra mulher, com os mesmos olhos intensos, uma figura familiar que causou um tremor na sua alma. Sou Mariana, disse a mulher com um brilho desviante nos olhos. A fita da sua vida se entrelaça muito além do que você pode imaginar. Eleni sentiu seu corpo paralisar. Mariana era sua tia, a irmã da mãe, que desapareceu anos atrás, envolta em mistérios e rumores. Como ela estava ali, agora? A confirmação de uma presença que nunca quis acreditar. Mariana, o que você está fazendo aqui? A voz de Eleni tremia. Estou aqui por você. Existe algo a que você não foi apresentada. Você não apenas pertence à linhagem de tecelãs. Você é a guardiã, disse Mariana, enquanto os olhares de Daemon e de seu pai se tornavam cada vez mais alarmados. Guardião? O que você quer dizer com isso? A confusão se espraiou em Eleni. Ela já tinha tanto em suas costas. Agora isso? Mariana continuou. Ela, sua avó, deixou um legado quando decidiu desafiar as regras. O poder que você carrega é maior do que qualquer um pode imaginar. Mas, se você não fizer sua escolha certo, tudo o que ama queimará. Daemon se aproximou, seu olhar se endurecendo. Isso não faz sentido. O que você está tentando fazer? Para de confundir a menina. O que você sabe sobre o que tece o destino? As chamas crepitavam ao fundo, e a tensão nas palavras parecia quão próxima à destruição estava. Eleni sentiu um aperto no peito. Por que você não apareceu antes? Por que não me contou? Porque havia um preço, e isso teria lhe custado a vida. A verdade e a responsabilidade do que herdou estão em suas mãos agora. Mariana exclamou, e sua expressão era de puro desespero. Naquele momento, um grito surgiu da multidão. Eleni, ajuda! Era Nikos, perdido entre os destroços, uma sombra sumida em meio ao caos. O tempo parecia congelar por um momento, o desespero inundando sua mente. Mas o que mais a atingiu foi a realidade que se desdobrava à sua frente. Seus pais não eram os que pareciam ser. Havia um segredo profundo. E aquela presença familiar, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo, era a peça que faltava. Quem você realmente é, mãe? E quem é o seu pai? E com as palavras, um tremor dilacerante se espalhou pelo chão. Foram segundos. Os gritos aumentaram e, em um piscar de olhos, um facho de luz cortou o céu, uma explosão imensa. E Eleni viu. Dentro da explosão, as sombras tomaram forma. Uma figura que não reconheceu emergiu.
sua presença eclipsando tudo. Era outra mulher, ninguém menos que a própria mãe de Eleni, com um olhar pejado e assombroso. Eleni, o poder que você herda pode nos salvar, mas ele também pode nos condenar. Uma onda de emoções a atingiu com força. Suas memórias, suas histórias, tudo te acreditou. Como podia ser tão simples? O que realmente sabiam? O que mais escondiam dela? A escolha que tinha que fazer se tornava mais difícil. Aquela realidade fragmentada indicava que a liberdade não era uma questão de escolha, mas uma maldição em potencial. E antes que pudesse entender a extensão desse novo conhecimento, o chão sob seus pés desmoronou. Eleni, o som do temor ecoou mais uma vez. Foi quando uma nova explosão iluminou tudo. E tudo começou a desmoronar. E nessa busca por respostas, ficou claro que o que aguardava era algo muito mais insidioso do que qualquer um poderia imaginar. O que viria a seguir? Um mistério profundo se desenrolava, repleto de promessas e riscos, e uma verdade devoradora estava prestes a ser revelada. Eleni ficou paralisada. O caos ao redor parecia ter diminuído enquanto seus olhos se fixavam na mulher. As palavras ecoavam em sua mente. Você está prestes a descobrir o que significa ser livre, mas deve escolher. A imagem serena da tecelã contra o inferno ardente ao fundo parecia uma revelação e uma maldição ao mesmo tempo. A voz de Nikos ecoou novamente, cortando o horizonte de fumaça. Eleni! O grito estava carregado de pânico. O chão tremia sob seus pés, e a mulher à sua frente agora parecia distante. O que deveria fazer? Proteger o irmão ou seguir a mensagem da carta? O calor a envolvia, e o dilema pesava como um fardo em seus ombros. E, quando estava prestes a correr atrás de Nikos, uma explosão colossal fez com que o mundo girasse. Antes que Eleni pudesse se mover, uma luz ofuscante cortou a escuridão da fumaça, e uma onda de calor a atingiu como uma bofetada. Ela se encolheu, e o som da explosão parecia um trovão, enquanto o chão estremeceu. Quando a poeira assentou, Eleni notou que tudo tinha mudado. As chamas pareciam recuar momentaneamente, como se o próprio tempo tivesse congelado. Algo estava prestes a acontecer. De repente, ela viu na escuridão uma sombra emergir. Era alguém que ela conhecia, alguém que pensava estar perdido para sempre. Mãe? O sussurro escapuliu de seus lábios, quase como um desejo desfeito. Mas não era sua mãe. Era outra mulher, com os mesmos olhos intensos, uma figura familiar que causou um tremor na sua alma. Sou Mariana, disse a mulher, um brilho desviante nos olhos. A fita da sua vida se entrelaça muito além do que você pode imaginar. Eleni sentiu seu corpo paralisar. Mariana era sua tia, a irmã da mãe que desapareceu anos atrás, envolta em mistérios e rumores. Como ela estava ali, agora? A confirmação de uma presença que nunca quis acreditar. Mariana, o que você está fazendo aqui? A voz de Eleni tremia. Estou aqui por você. Existe algo a que você não foi apresentada. Você não apenas pertence à linhagem de tecelãs. Você é a guardiã, disse Mariana, enquanto os olhares de Daimon e de seu pai se tornavam cada vez mais alarmados. Guardião? O que você quer dizer com isso? A confusão se espraiou em Eleni. Ela já tinha tanto em suas costas. Agora isso? Mariana continuou. Ela, sua avó, deixou um legado quando decidiu desafiar as regras. O poder que você carrega é maior do que qualquer um pode imaginar. Mas, se você não fizer sua escolha certo, tudo que ama queimará. Daimon se aproximou, seu olhar se endurecendo. Isso não faz sentido. O que você está tentando fazer? Para de confundir a menina. O que você sabe sobre o que tece o destino? As chamas crepitavam ao fundo, e a tensão nas palavras parecia quão próxima a destruição estava. Eleni sentiu um aperto no peito. Por que você não apareceu antes? Por que não me contou? Porque havia um preço, e isso teria lhe custado a vida. A verdade e a responsabilidade do que herdou estão em suas mãos agora. E sua expressão era de puro desespero,
Naquele momento, um grito surgiu da multidão. Eleni, ajuda! Era Nikos, perdido entre os destroços, uma sombra sumida em meio ao caos. O tempo parecia congelar por um momento, o desespero inundando sua mente. Mas o que mais a atingiu foi a realidade que se desdobrava à sua frente. Seus pais não eram os que pareciam ser. Havia um segredo profundo. E aquela presença familiar, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo, era a peça que faltava. Quem você realmente é, mãe? E quem é o seu pai? E com as palavras, um tremor dilacerante se espalhou pelo chão. Foram segundos, os gritos aumentaram e em um piscar de olhos, um facho de luz cortou o céu. Uma explosão imensa. E Eleni viu. Dentro da explosão, as sombras tomaram forma. Uma figura que não reconheceu emergiu, sua presença eclipsando tudo. Era outra mulher, ninguém menos que a própria mãe de Eleni, com um olhar pejado e assombroso. Eleni, o poder que você herda pode nos salvar, mas ele também pode nos condenar. Uma onda de emoções a atingiu com força. Suas memórias, suas histórias, tudo o que acreditou. Como podia ser tão simples? O que realmente sabiam? O que mais escondiam dela? A escolha que tinha que fazer se tornava mais difícil. Aquela realidade fragmentada indicava que a liberdade não era uma questão de escolha, mas uma maldição em potencial. E antes que pudesse entender a extensão desse novo conhecimento, o chão sob seus pés desmoronou. Eleni, o som do temor ecoou mais uma vez. Foi quando uma nova explosão iluminou tudo, e tudo começou a desmoronar. E nessa busca por respostas, ficou claro que o que aguardava era algo muito mais insidioso do que qualquer um poderia imaginar. O que viria a seguir? Um mistério profundo se desenrolava, repleto de promessas e riscos, e uma verdade devoradora estava prestes a ser revelada. E bem no centro daquela destruição, um brilho cortou a escuridão e revelou um artefato, brilhando em uma luz dourada. Era um colar, o mesmo que sua avó usava e que sua mãe sempre dizia estar perdido. Com um movimento instintivo, Eleni se lançou em direção ao colar, mas ao tocá-lo, tudo mudou. Uma onda de energia passou por ela e o mundo à sua volta tremeu. Você não deve tocar isso. A voz de Daemon soou como um trovão, mas já era tarde demais. Um feixe de luz explodiu e a verdade sobre sua linhagem se revelou em visões deslumbrantes. O que Eleni viu a deixou em choque. Este colar não era apenas um símbolo de poder. Era a chave para um pacto ancestral que continha o destino de sua família e de toda a cidade. E ali, em meio a tanta confusão, a narrativa de sua vida começou a desmoronar. O que ela pensava que sabia sobre o amor dos pais, suas motivações e o passado que a ligava a Nikos e a linhagem de Tecelãs. Tudo começou a se desfazer. Quem realmente eram as pessoas que se dizia amá-la? O que ela realmente havia herdado? Uma verdade devoradora estava prestes a ser revelada, e Eleni se viu em uma encruzilhada. Qual caminho escolheria agora? Eleni sentiu a energia do colar irradiar através dela, uma onda poderosa que a fez estremecer. Como se estivesse conectada ao passado, às lutas de sua avó, à dor da cidade. O calor aumentava ao seu redor, mas aqui, naquele momento, tudo parecia em desaceleração. As vozes de Daemon e de seu pai se tornaram meros sussurros, difíceis de captar. Era como se o colar estivesse sussurrando segredos, e Eleni se deixou levar, mergulhando mais fundo naquela conexão com sua linhagem. Mas, de repente, tudo mudou. O chão sob seus pés começou a tremer violentamente, e antes que pudesse se preparar, uma fenda se abriu, engolindo parte do chão da oficina. Um rugido ensurdecedor ecoou enquanto a massa de terra e fogo se desintegrava. Eleni gritou, mas o som dela se perdeu no caos. E no meio daquela destruição, algo ainda mais chocante aconteceu. Um brilho ofuscante explodiu da fenda. No centro daquela luz, uma figura se elevou. Uma mulher com o mesmo olhar que Eleni lembrava de sua mãe. Mas não era a imagem suave que ela tinha no coração. Era uma expressão de raiva e dor,
uma sombra de traumas antigos. Helene, a mulher gritou, mas não era uma voz familiar. Você precisa parar. Este poder não deve ser libertado. Era Clara, mas não a amiga de infância que ela conhecia. Era uma versão distorcida e sombria. Clara, o que aconteceu com você? Helene se viu paralisada, o coração batendo descompassado. Você não entende, Helene. A verdade é que a liberdade vem com um preço. O que você carrega não é apenas um presente, mas uma maldição. O desespero na voz de Clara reverberou na mente de Helene, um eco de advertências que ela nunca quis ouvir. Daimon olhou para a mulher com uma mistura de horror e incredulidade. Você, Helene não conseguia processar. O que estava acontecendo? Clara, como? Como você sabe disso? Eu fui parte disso. Fui uma tecelã, mas algo me corrompeu. O colar, a linhagem, isso tudo é uma armadilha. Eles estão manipulando você. As palavras saíam em um turbilhão, como se cada sílaba fosse uma tentativa desesperada de consertar o que estava prestes a se desmoronar. A fenda que se abria no chão parecia se agitar com a intensidade da verdade que estava sendo revelada. O poder emanava, puxando Helene. Mas o que isso significava para seu irmão? Para tudo que sempre acreditou. Não, não pode ser assim. Helene respondeu um nó na garganta. Era a única maneira de manter tudo o que amava. O poder era a saída. Mas Clara avançou, seu olhar ardendo de emoção. Não, Helene. Você pode salvar seu irmão e ainda assim se libertar. Não confie na necessidade de segurança que eles te oferecem. Nesse instante, a figura de seu pai se destacou na multidão. Ele estava visivelmente abalado, e a expressão de dor em seu rosto foi um vigilante que a perturbou. Helene, você precisa entender que nada disso é o que parece. A verdade está mais próxima do que você imagina. A fenda rugia, o instante do confronto pairava no ar. O caos tornava-se palpável. O que havia entre eles não era apenas poder, mas a revelação de que seu pai tinha um papel maior em toda essa confusão. E Clara, ser uma tecelã? O que isso significava para sua conexão? Naquele momento, tudo parecia girar em um ciclo de traição e revelações. Quando a fenda começou a engolir tudo, Helene fez a única coisa que podia pensar. Olhou para o colar e gritou. O que eu realmente sou? A resposta ecoou como uma braçada de dor. A luz devoradora engoliu tudo de uma vez. E em um instante, uma nova realidade surgiu, cheia de enigmas e confusão, com o destino de todos interligados de formas que Helene nunca pensou serem possíveis. A escolha continuava na balança, mas a verdade agora se tornara um fardo mais pesado do que qualquer outra coisa. No coração do caos, Helene ainda se perguntava: e se tudo o que conhecia fosse uma mentira? Helene sentiu o colar pulsar em sua mão, como se seu coração estivesse sincronizado com a energia ancestral que emanava dele. O brilho que antes parecia ameaçador, agora se transformava em um conforto inesperado. Ela olhou ao redor, e tudo o que conhecia estava mudando. Um turbilhão de vozes soprava ao vento, mas havia um eco profundo de sua avó que reverberava dentro dela. Escolha! Helene, a voz dela sussurrava. Mas que escolha? Ela olhou para Clara, a mulher que antes era uma amiga, e agora parecia o reflexo distorcido do que poderia se tornar. Eu sou você. O que você quer dizer com maldição? Isto é um presente. A raiva na voz de Helene ecoava suas próprias inseguranças. Mas Clara, com olhos cheios de tristeza, sabia a verdade. O poder pode ser seu, mas vem com um preço. A liberdade não é gratuita. Helene virou-se para seu pai, sua expressão um misto de dor e determinação. O que eu realmente sou, pai? Por que você nunca me contou? A questão pairava no ar, pesada e interminável, enquanto a verdade se escondia nas sombras. Helene, às vezes, as verdades podem destruir tudo o que amamos, ele começou. Mas Daimon interrompeu. Mais um passo, e todos vocês serão consumidos. O colar pertence a quem tem coragem de usá-lo, mas não sem consequências. O fogo iluminava o cenário, e o calor começava a parecer quase confortável.
como se prometesse um renascimento. Não tenho medo de consequências, Eleni gritou, soltando o colar. Ele pendia entre seus dedos, e ela podia sentir a conexão com as gerações passadas. Eu escolho quem sou. A liberdade da minha linhagem é meu legado. Uma onda de energia explodiu a partir do colar, e a fenda no chão começou a se fechar. Clara avançou com desespero no olhar. Não, Eleni, você não entende. O que você liberar não pode ser contido. Mas era tarde demais. O poder escapava das rédeas que a mantinham presa, e a cidade vibrava como se sentisse a mudança iminente. As chamas recuaram, e um silêncio pesado se instalou. O que era uma batalha agora se transformava em uma escolha. E a escolha era dela. No foco daquela energia, Eleni viu visões. Momentos de dor, de luta, de amor perdidos e encontrados. Cada rosto que surgia era uma peça do quebra-cabeça de sua história. Ela era mais que uma tecelã. Era a guardiã da liberdade que viria a seguir. Eleni, você está indo longe demais. O grito de seu pai cortou o ar, mas a cena diante dela não tinha volta. O poder pulsava nas veias, e não havia como ignorar a responsabilidade que a aguardava. Um último olhar para Nikos, perdido em meio ao caos. Eu não posso perder você, Nikos. E com o coração pulsando de determinação, Eleni se concentrou em seu irmão. Uma luz dourada emanou de suas mãos e se expandiu em direção a Nikos. Você é parte de mim. Nós somos mais fortes juntos. As faíscas dançaram ao seu redor enquanto a luz envolvia seu irmão, trazendo-o de volta à segurança. Clara observou tudo com um misto de incredulidade e esperança. Talvez ainda haja tempo. Talvez ainda possamos consertar tudo. Com a luz agora envolvendo todos ali, Eleni olhou para Daemon. Você não pode mais controlar isso. Estamos livres. As palavras soaram como um hino. A verdade era que a liberdade estava ali, pulsando em suas veias, ecoando através dos séculos. Um silêncio profundo caiu, como um véu sobre a cidade em ruínas. O calor diminuiu, as chamas se apagaram, e o caos se estabeleceu como um leve sussurro. Eles estavam juntos, e a combinação de coragem e amor parecia resiliente demais para se destruir. Então, ao olhar para seu irmão, Eleni sorriu. Vamos voltar para casa. E uma nova jornada começou, não sem seus desafios, mas agora com uma nova perspectiva, um novo entendimento sobre quem realmente eram. Mas enquanto se afastavam do caos, a verdade permanecia na mente de Eleni. E se tudo o que saberiam não fosse apenas uma nova página, mas o reverberar de lições antigas? A dúvida e a certeza caminharam lado a lado, e com as mãos entrelaçadas, um novo mistério se abria a cada passo. E nesse momento, a história deles estava longe de terminar. Agora, sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.